Olá, meu nome é Mônica Rego, sou aluna da professora Mayra Macedo, faço curso de modelagem descomplicada. Vou contar um pouquinho da minha história. Nos anos 70, quando eu comecei, bem lá atrás, eram muito poucos cursos de moda. Eu fiz assim, pequenos cursos de pintura, em tecido, fiz curso de desenho de moda. Eu adoro desenhar e então isso aí foi muito bom. Mas como não existiam cursos assim mais completos, nessa época a minha mãe costurava e eu aprendi a costurar com ela, só que a modelagem era sempre uma modelagem que vinha da revista Manequim, Figurino, Burda, eram as revistas da época. Nessas revistas tinham os desenhos e com esses desenhos eu aprendi a desenhar. Eu observava muito, mas na hora de executar a minha dificuldade era essa, porque a modelagem que tinha na revista não era a modelagem que eu queria fazer nas minhas criações. Então eu fazia mais ou menos um esquema de adaptação, mas nunca era aquela coisa perfeita. Então, depois disso, eu fiz alguns cursos e tal, entrei na faculdade, fiz faculdade de licenciatura em educação artística, e aí depois disso eu fui trabalhar como freelancer, depois que eu terminei a faculdade, e freelancer e trabalhar como empregada de confecções. Então eu trabalhei, as confecções mais importantes que eu trabalhei foi a Fiorucci com a Glória Calil. Eu criava modelos para ela, eu desenhava e ela executava. E assim, depois eu trabalhei também com a Ana Gasparini da Movie Fashion. Nessa eu criava modelos infantis, estampas e essas coisas. E sempre com a dificuldade, sempre paralelamente fazendo o meu ateliêzinho, com tecido plano, fazendo vestido e tal, sempre tirando o molde da revista, sempre. Eu não sabia modelar, essa que é a verdade, então eu adaptei sempre. Depois disso, eu parei tudo, né? Eu dei uma parada e fiz um curso também, um curso quase que uma faculdade, e lá eu aprendi a modelar, mas a modelagem eu achava muito difícil e eu não dei continuidade. Mas lá eu fiz uma parceria com uma colega e nós fizemos uma confecção de roupas de academia. Ela fazia o molde e eu fazia o desenho técnico, as fichas técnicas, a organização, eu cortava os tecidos. E eu tinha uma máquina de overlock com larete, eu montava a primeira peça, a gente mandava fazer fora, e assim eu continuei. E nessa época, desde sempre, eu tive uma máquina Singer Facilita 348, que era da mamãe, que eu tenho até hoje. E aí, o que acontece? Quando terminou isso, eu parei. Assim, nos anos 2000, eu parei com essa coisa de confecção e comecei, como eu desenho, eu gosto de desenhar e criar, eu fui fazer um curso e comecei a dar aula nesse curso de desenho de moda. E nessa coisa de dar aula de desenho de moda, eu fiz uma pós-graduação em designer de moda e comecei a dar aula em desenho de moda, em visual merchandising e vitrine, história da moda, desenho técnico e tal, pela minha experiência. Mas, assim, a minha dificuldade sempre foi a modelagem. E quando eu estava na pandemia, eu comecei a fazer máscara e aí eu me deparei com o reality show da Mayra. Esse reality show me encantou a modelagem, ela mostrava a modelagem como ela fazia, e eu fiquei, gente, é isso que eu quero. Aí eu comecei a fazer a modelagem do reality show e resolvi me inscrever no curso da Mayra. E foi a minha decisão mais acertada, foi excelente. O resultado foi o seguinte, eu ficava meio parada, porque esperando turma para dar aula, de repente eu comecei a trabalhar.
Eu trabalho na minha sala e no meu quarto tem as máquinas de costura. Na sala onde tem a mesa eu faço o corte. Aí eu comecei a fazer algumas peças. Aí teve uma maratona de modelagem e aí eu criei algumas peças. Criei essa blusa, essa que está aqui atrás. Foi uma blusa que eu fiz num dos desafios do mês. Fiz esse colete também, esse colete duplo, tá? Todinho duplo, de lã batida, que eu adorei fazer e adoro ele. Fiz também uma blusa de capuz, eu fiz nesse tecido de crepe. Também fiz essa blusa amarradinha na maratona de modelagem. Eu fiz amarradinha de lado, porque amarrado no meio faz barriga. Aí eu coloquei de lado porque eu tenho barriguinha. E teve também um desafio do mês, que era uma blusa sem a transferência de costura de ombro. Aí eu fiz essa blusa com bombê e tal. Enfim, aí o que aconteceu? A minha vida mudou depois que eu comecei a fazer as aulas da Mayra Macedo. Eu nunca imaginei que os ensinamentos da Mayra fossem me acrescentar tanto. Foi assim um divisor de águas na minha vida. Hoje eu tenho um incentivo para fazer alguma coisa porque eu estou sempre criando e a Mayra está sempre nos incentivando, nos trazendo novidades, nos criando novos desafios. E isso está sendo muito bom para colocar a vida em movimento, para não deixar a gente parar. Ela não deixa a gente parar, a gente vai seguindo em frente conforme os ensinamentos dela. Não só a modelagem, como a costura também, eu aprendi muita coisa com a Mayra. E aí, assim, eu nunca imaginei que eu fosse fazer o que eu estou fazendo. Nessa que é a verdade. E eu indico para qualquer pessoa que faça o curso da Mayra, porque o curso é excelente e é fácil. Eu fiz um molde de calça onde eu ganhei até o desafio e foi muito fácil a modelagem. Os ajustes é que a gente vai testando na nossa intuição e ela nos incentiva a pensar para a gente criar. Por isso que a modelagem de calça eu fiz como ela ensinou e eu fui criando porque ela me ensinou a pensar. E pensando eu fui desbravando as dificuldades da criação da modelagem de calça. E hoje, como eu consegui, como eu me sinto tendo conseguido isso tudo, eu me sinto muito bem. Foi muito prazeroso o curso da Mayra. Eu agradeço muito a Mayra pela dedicação, pelo carinho que ela tem com a gente, que é aluno, quando ela nos dá o feedback, é sempre muito bom, é sempre uma explicação dela, é sempre um divisor de águas. Então, eu quero agradecer muito a Mayra pela dedicação, pelo carinho que ela tem com a gente, que é aluna, e quero agradecer também as colegas que estão no grupo, que estão sempre nos incentivando, e isso é muito bom. Eu agradeço demais, agradeço por estar podendo ter a oportunidade de fazer o curso da Mayra. Muito obrigada, um beijo para todos.